Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar a live de hoje, terça-feira, dia 19 de março de 2019. De hoje, considerações a ser feito. E, lá, estamos chamando seguidores. Eu gosto do Instagram porque ele conversa comigo. Facebook também. Vamos esperando aqui, então, subir o nosso número de espectadores. Aqui em Rio Preto, eu não sei como vai ser. Oi, Stephanie, tudo bom? Stephanie já chegou. Stephanie, aproveita que você está aí. Dentro do. Aqui embaixo no Instagram tem o aviãozinho enviar. Manda essa live para os amigos. Convida a turma que está disponível aí para assistir. Estamos com áudio. Oiê. Lá, voltamos no Instagram. Facebook também, o pessoal está subindo. Pessoal, convide aí, compartilha essa live. Joga na sua timeline aí. Vamos fazer bastante barulho, porque o tema de hoje é muito interessante, pelo menos ao meu ver, ao meu mapa. O tema de hoje está relacionado a como nós lidamos, como nós reconhecemos e conseguimos ajudar pessoas ansiosas e depressivas. Então, se para você é um tema que faz sentido, ou se você tem alguém perto de você que possa fazer sentido também, compartilhe essa live. Manda ela adiante, vamos divulgar um pouco, disseminar um pouco desse conhecimento. Aqui na nossa cidade, hoje aqui em Rio Preto, é feriado, eu não sei como vai ser a participação da turma aqui no feriado. Mas quem está longe, vamos acompanhar isso. Chefe Priscila Pacheco entrando no Instagram. Priscila tem um trabalho bem legal em São Paulo que ela participa, que é o GAS, né, Priscila? Depois você podia fazer alguma coisa comigo aqui também para a gente divulgar isso. Né? O grupo de apoio social, é isso? Viajando na sigla. Mas eu me lembro de ter visto bastante coisa já de divulgação e da ajuda que vocês fazem na rua, para quem não tem tanta condição assim, né? Para quem não é tão privilegiado. Bora lá? O pessoal do Facebook chegando, o pessoal do Instagram chegando. Camila, tudo bom? Camila, aproveita que você está aí, compartilha essa live no Instagram. Tem um símbolozinho aqui embaixo que é um aviãozinho. Já joga esse aviãozinho para frente aí, chama todo mundo que você puder chamar. Galera do Facebook também, compartilha a live na timeline. 9 horas e 1 minuto. Beleza. Henrico entrando também. Pessoal, então vamos lá. Feedbacks de áudio, como de costume. Instagram tá ok, Facebook, pelo jeito, tá indo bem também. Deu uma quedinha no Instagram agora há pouco, mas já voltou. Vamos ver se ele não derruba a nossa live. Se derrubar, tudo bem, a gente volta. Importante de hoje é lembrar que, tema de hoje, como que eu posso ajudar alguém próximo a mim com ansiedade ou depressão? Qual que é a ideia disso, gente? Nós temos diversos materiais rolando pela internet, onde aprendemos como lidar com as pessoas em depressão ou pessoas ansiosas. Camila, aqui embaixo, no seu... Na barrinha do seu Instagram, aqui embaixo, na parte de baixo, tem um aviãozinho. É só um aviãozinho de papel. Clica nesse aviãozinho e manda live pra galera. Beleza? Mas vamos lá. Recentemente, eu tomei conhecimento de um vídeo, me foi compartilhado um vídeo comigo, onde uma pessoa muito importante na área de saúde emocional, pessoal do Facebook, beleza, áudio ok, faz alguns comentários a respeito de saúde emocional, de pessoas depressivas, né, de como a pessoa se enxerga, o que ela pode fazer para ajudar. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Karina, tudo bom, Karina? Seja bem-vinda. Nós temos uma responsabilidade muito grande, não só como pessoas que trabalham com saúde emocional, como divulgadores de conteúdo, criadores de conteúdo, e principalmente como família e amigo. Pessoas próximas de nós que
podem estar escondendo o que sentem, podem estar mascarando o que sentem. São pessoas que, com o tempo, podem entrar num processo de se fechar cada vez mais. E quanto mais uma pessoa com ansiedade ou depressão se fecha, mais difícil para a gente conseguir dar uma mão para essa pessoa. Então, o tema de hoje fica aberto no seguinte sentido: como podemos a depressão próximo da gente? O que a gente faz pelo amigo? Como que a gente leva isso adiante para um amigo? Como que a gente leva isso para um irmão, para uma namorada, para uma mãe, para um pai, em que visivelmente pode estar passando por um momento de dificuldade, ou pior, pessoas que podem estar passando por uma dificuldade e não demonstram isso pra gente. Existe uma máscara social que a pessoa que tem ansiedade e hoje com a questão de ser ansioso, brinca um pouquinho mais de falar, eu sou ansioso mesmo, né? Mas com a depressão, não. Pessoas que são deprimidas, que se sentem deprimidas, elas não contam, não compartilham e não mandam adiante o problema, a questão que elas estão lidando. E isso causa um vazio, causa uma distância entre quem pode ajudar, quem tem uma ferramenta de ajudar e quem tem uma ferramenta, e quem tem a necessidade daquela ferramenta. Principalmente pessoas que estão próximas da gente, nós temos que nos atentar a alguns, vamos colocar assim, sintomas, né? Não é geral, nem todo mundo demonstra desse jeito, nem todo mundo se comporta desse jeito, mas muitas pessoas que chegam a ter algum grau de depressão se identificam com algum desses sintomas. Aquelas brincadeiras de fobia social que nós temos, muita gente fala assim, não tenho paciência pra gente, por isso que eu não saio de casa, por isso que muitas vezes eu marco e desmarco um compromisso. Você tem algum amigo que marca e desmarca compromisso com você? Você tem algum amigo que nunca está no rolê? Que começa a marcar, a confirmar, que entra no grupo do WhatsApp, que fala que está lá, que vai participar e tudo mais, mas chega meia hora antes, ou essa pessoa desaparece, ou ela simplesmente desmarca, alegando qualquer outro compromisso. Então, o que muitas vezes acontece é essa pessoa está passando por uma oscilação e normalmente fim de semana dispara isso, né? Aquela brincadeira do ouviu a música do Fantástico, o cara entra em depressão. É muito sério isso. É uma âncora muito pesada para muita gente. Às vezes as pessoas nem têm consciência que sofrem de algum tipo de distúrbio. É exatamente isso. Uma colocação muito bem feita. Hoje em dia nós temos muito acesso a material, como eu estava falando no começo. E parece que quanto mais material, mais se confunde. E nós, pessoas, inclui, temos um médico famosíssimo à nossa disposição, que é o Dr. Google. Aí é aquela historinha, né? Eu senti um negocinho assim, eu entro no Dr. Google. E ele vem desde o câncer até, né, a sublimação do ser. O Google não é médico. Nós não somos médicos. Então, alguns sintomas que acontecem na nossa vida, aos nossos olhos, podem ser muito, muito, muito normal. Né? Sintomas do tipo esse que eu comentei, de marcar e desmarcar uma balada, ou de repente se sentir triste. A pessoa se sente triste, ela fala assim, não é nada. Vou deixar isso passar. Mastiga e engole essa sensação de tristeza. Ou a pessoa começa a perder propósitos das coisas que ela faz. Ela começa a executar alguma coisa e de repente ela, por que eu estou fazendo isso? E abandona. Isso vai para estudo, isso vai para relacionamento, isso vai para cuidados da casa, aquelas coisas que a gente nunca consegue terminar, que parece que não desenrola, que não anda. Isso pode estar mascarando sintoma isso pode estar mascarando sintomas que dentro da nossa vida normal se transforma
muitas vezes, numa tristeza, dessa tristeza num período de tristeza, né? Do momento de tristeza para um período de tristeza, do período de tristeza para uma vida de depressão. Isso ligado à depressão. Ligado à ansiedade, tem gente do nosso lado extremamente ansiosa e a gente olha aquilo como normal. Tem gente se identificando aqui na live. Gente, eu dei uma compilada nos principais componentes da depressão. E aí muita gente, eu acredito que vai se identificar sim. E se você está se identificando, mais gente pode se identificar também. Então compartilha essa live, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Clica aqui no Instagram no Ivãozinho, no compartilhar lá do Facebook, e manda para mais gente essa live. Tem mais gente que pode ser que precise ouvir isso. E é esse o primeiro cuidado que nós temos que ter. Qual material nós vamos levar adiante para essas pessoas que precisam enxergar isso? Já precisam saber disso? Porque, apesar de todo o conhecimento, se alguém aqui é coach, é terapeuta, é programador neurolinguístico, mas é médico, velho, você pode dar diagnóstico. Nós não podemos dar diagnóstico. Então, assim, nós não falamos isso. Nós olhamos os sintomas, entendemos um contexto e podemos dar dicas, podemos dar direcionamento, podemos dar apoio para que essa pessoa procure um profissional que se descubra deprimido ou ansioso. Nós, profissionais, principalmente na área de programação neurolinguística, nos é embutida uma responsabilidade muito grande na questão de que informação você leva e como você leva essa informação adiante. A comunicação para o profissional de programação neurolinguística é muito importante. Então eu vou deixar aqui muito claro como o meu mapa funciona. O meu mapa funciona assim. Eu tenho um amigo que demonstra sinais de ansiedade ou depressão. O que eu posso fazer? Essa é a nossa discussão de hoje. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse profissional, esse amigo, e levar para um profissional, né? Eu posso levar esse amigo a conhecer um processo de levar esse amigo para tomar uma cerveja. Posso levar esse amigo para comer uma pizza, para sentar na porta de casa e conversar. Mas tomando o cuidado e o respeito de não chegar nesse cara e falar assim, escuta, tô percebendo que você tá meio triste. Conta para mim o que tá acontecendo. Você criou uma barreira. Porque se a pessoa esconde isso ela mesma, ela não vai contar para você por melhor. Se ela quisesse te contar, ela já teria te procurado. Ela já teria ido até você e falado assim, escuta, conversa comigo aqui 10 minutinhos que eu tô meio chateado, tô meio triste. Se isso não aconteceu, cara, e você tem uma visão que pode falar assim, esse cara precisa de alguma ajuda, faça da maneira com que ele se sinta incluído na ajuda. Que ele não se sinta doente. Certo? Eu faço o tratamento. Depressão e transtorno de ansiedade, os dois. Fabi Festas. Fabi, aqui nos seus comentários, como que esses profissionais te ajudam e de que forma? Porque assim, muita gente fala, eu quero procurar um processo de terapia para deixar de tomar um remédio. Legal. Você vai deixar de tomar um remédio quando o seu médico falar que você tem que deixar de tomar um remédio. E o remédio, ele não serve para curar a sua doença, ele serve para tirar o seu sintoma. Aí você vai procurar um profissional na área de saúde emocional, na área de psicologia, na área de... o próprio psiquiatra, se te deu o remédio, vai te indicar para uma terapia. Faça a terapia. Nem se descobriu ansioso ainda, não sabe nem que ele tem uma possível depressão. Sou eu que diagnostico ele? Não. Eu sento do lado dele para dar o apoio. Apoio incondicional. O apoio onde o cara vai ter certeza que ele vai poder contar para você o que está acontecendo, sem você atropelar ele, sem você falar para ele assim, olha, cara, você é o doente da situação. Nesse contexto, não existe doença, até que um profissional diga, tá? Eu quis deixar isso bem frisado,
por conta da responsabilidade que temos como pessoa. O irmão, a tua esposa, tua namorada, e esse cara, se precisa de alguma ajuda, essa ajuda tem que ser isenta. Não é porque eu acho que ele precisa de ajuda. Levando isso para um outro contexto, um pouquinho mais abrangente, esquece ansiedade e depressão por um segundo. Você é uma pessoa que leva a sua te entender assim, você falar, olha, eu vou ajudar alguém aqui, eu vou deixar minha ajuda disponível para alguém. Ou você julga quem precisa da ajuda. Mesmo que inconscientemente, se a gente julgar quem precisa da ajuda, a pessoa sente isso. E se a pessoa se sente julgada em algum momento, acabou a confiança. Tá? Tem um dos meus professores, ele diz que uma frase que ele usa é a evolução do paciente, do cliente, do coach, está limitada às crenças do coach ou do terapeuta que ele conduz. Então é assim, nós, pessoas, temos um dom muito grande, que é o dom de entender. Se o seu amigo está precisando de ajuda, legal. Como que você vai reconhecer isso? Olhando o comportamento dele. Olhando o comportamento dele e comparando com um padrão. Cara, o meu amigo sempre se arrumou. De uns tempos para cá, ele não anda mais fazendo questão nem de fazer a barba. Ou ele mudou de estilo, o que é totalmente aceitável, normal, ou ele está numa fase meio estranha. Só que isso tudo está na nossa cabeça, tudo ainda é alucinação da nossa cabeça. Então, primeiro sintoma, quando a pessoa passa a fazer coisas que ela não fazia, passa a não valorizar coisas que ela valorizava, passa a demonstrar comportamentos incompatíveis com quem ela sempre foi. Agora, tem muita gente que carrega uma depressão por anos, anos e anos e anos e anos, e você conhece essa pessoa já nessa fase de depressão, e a única coisa que você consegue ver é uma estabilidade. E aí, de repente, essa pessoa comete um ato extremo, todos em volta fazem assim, meu Deus, era uma pessoa que ria tanto, era uma pessoa que era tão feliz, que brincava com todo mundo, que saía, que ia pra balada. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Como é que pode cometer suicídio? Nós conhecemos o padrão daquela pessoa. E o padrão, muitas vezes, pode ser o padrão de esconder. Tá? Então, depressão. Depressão. Sintomas da depressão. Quando se manifestam fisicamente, é mais fácil de você avaliar. E a depressão se manifesta fisicamente. As pessoas têm lapsos de memória, né? Então, nada, ou ela sempre esquece alguma coisa, ou ela é muito distraída, ou ela pode sim estar passando por um processo de depressão. Então, os lapsos de memória, a fobia social, o medo de lugares novos. Você fala para a pessoa assim, vamos tomar um café? Vamos, mas vamos naquele outro café? Ah, eu não sei, não vai dar para ir. Por que que a pessoa faz isso? Porque se ela está numa condição nova, aquilo pode causar uma insegurança, essa insegurança disparar um processo físico nela de ansiedade, que vai causar medo. E esse medo associado à depressão, sintoma físico, é muito mais fácil. Quando você vê uma pessoa deprimida mesmo, que você olha, você vê na expressão dela que ela está triste, que ela não está se manifestando, aquelas pessoas que ficam sem expressão. Pessoas que têm um grau de depressão mais alto, elas ficam sem expressão. Você não sabe se ela está rindo, se ela está chorando, ela está feliz ou ela não está feliz. Por que que ela faz isso? Ela coloca uma máscara padrão, que ela não consegue ficar trocando durante os comportamentos dela durante o dia. Então ela é aquela pessoa que começa e termina do seu lado do mesmo jeito um dia inteiro. E algumas pessoas passam por isso pelo dia assim sem se afetar e são consideradas pessoas fortes. E aí quando você considera todo mundo que está à sua volta que não expressa sentimento como uma pessoa forte, você está validando aquele comportamento do seu amigo. E muitas vezes é só você perguntar, pô, e aí?
Tá de boa? Oh, aconteceu um negócio aí, eu achei até que você ia dar uma balançada, você ficou bem? Ou aconteceu um negócio aí, eu me chateei, mas eu vi que você ficou bem, oh, miss, como é que é isso aí? Dá atenção para essa pessoa. Na maioria dos casos, pessoas com ansiedade, com depressão, precisam de atenção. É muito simples. Você dá atenção para um amigo, você aproxima ele de você. Muitas e muitas vezes, ele só precisa dessa atenção para não entrar na espiral. Não é que ele vai sair do problema, tá? Quem tira ansioso e depressivo do problema é psicólogo, psiquiatra e terapeuta. Beleza? Os amigos podem impedir que o cara desça de uma vez. Os amigos podem impedir que esse cara faça uma bobagem com ele mesmo numa sexta-feira à noite. Ou num domingo, quando ele tá vendo que o Fantástico tá acabando, e na segunda-feira ele vai ter que enfrentar tudo de novo. Então, pega esse teu amigo pela mão. Você tem algum amigo? Porque recentemente teve uma onda de colocar no Facebook, eu me preocupo com você, se você, meu amigo, tá lendo isso e sofre de depressão, saiba que eu estou aqui. Cara, é legal como primeiro passo. Mas pega o telefone e liga, porque o cara que tem ansiedade e depressão, ele não vai te ligar, ele não vai te falar. Liga pro teu amigo, do nada. Pô, aquele cara sumiu. Manda uma mensagem para ele, dá um oi. Mostra que você tá vivo dentro dele, para que ele perceba que ele também está vivo dentro dele. E aí você vai, aos poucos, trazendo essas pessoas de volta. Pelo menos para que elas não desçam ladeira abaixo de uma vez. Nós, seres humanos, temos o dom de viver em grupo. Por muitas vezes, viver em grupo pode ser até meio dolorido, né? Você tá lá convivendo com pessoas que às vezes você não quer tanto. Mas, cara, se você tem o dom de conviver em grupo, faça isso, você é a sua vida. Cuide de quem tá do teu lado. Eu sou uma pessoa alegre, sorridente. Eu levo bronca porque eu faço muita piada. Eu tiro sarro da vida, sabe? Pneu do carro furou, eu tava de camisa branca, sujei a camisa, rasguei a gravata, 10 minutos para chegar no trampo, atrasado, e eu vou rir disso. Pode não ser na hora, mas eu vou rir disso durante o dia, no mesmo dia. E às vezes isso parece que não é sério, mas não é bem essa sacada. Isso. Eu evito que eu entre naquela espiral e ladeira abaixo, acabou. Não é assim que funciona. Hello, Amanda. Amanda mandou um oi aqui para nós. A Amanda tem me ajudado muito na questão expressão facial nos vídeos, tá? Então, se tiver melhorando aí, tem mérito da dona Amanda. Ultimamente, prefiro ficar sozinha. Fabi, por que você prefere ficar sozinha? Porque isso é um dos fatores que quem tem a depressão se isola, né? Me sinto melhor sozinha em casa. Legal. E se um amigo te procura com isso? Por que surgiu o tema dessa live de hoje desta forma? O Instagram, eu até fiz um post sobre isso, eu coloquei um vídeo sobre isso no IGTV. O Instagram, ele já foi considerado, entre as redes sociais, a rede mais nociva para os seus usuários. O Instagram, ele já teve esse título, foi feita uma pesquisa no Reino Unido, de todas as redes sociais, do comportamento dos seus usuários, e o Instagram foi considerado a rede mais nociva do planeta, durante 2 anos, acho. Tá? O que o Instagram fez essa semana? Se você procurar hashtags como ansiedade e depressão, e for recorrente, tem um algoritmo para isso. Então, se for recorrente você pesquisar esses temas, alguma coisa assim, ou se você nunca pesquisou e de repente pesquisou lá, o que ele vai fazer para você? Ele vai te dar um sinal de alerta. Ele vai pesquisar na tela se está tudo bem, se você precisa de ajuda. Cara, uma rede social que responde a sua pesquisa sobre ansiedade e depressão, perguntando se você precisa de ajuda, é fenomenal. E aí, dentro das ajudas que o Instagram está sendo, ele pode te direcionar para alguém que tenha um número de telefone bom, eu uso o meu celular, por exemplo, para conectar no Instagram e no Facebook. Se você dentro da sua rede tem alguém que use o número de celular, ele pode te indicar para essa pessoa. Você não quer fazer uma ligação? Você não quer falar com seu amigo? Você não quer mandar uma mensagem? E ele vai te dando opções até que você chegue num profissional de ajuda mesmo
foi muito importante, ao meu ver, para que a rede continue saudável. Porque nós usamos a rede comercialmente, nós usamos a rede socialmente, né? A ideia dela nascer socialmente. Mas foi uma grande sacada mesmo. Um comentário que chegou aqui. Porque dentro das pessoas que olham a nossa rede do Instagram, muitas e muitas pessoas estão pesquisando, inclusive, a respeito de uma variação, né, dos problemas emocionais, que é a síndrome de borderline. De borderline é uma série de significados e de contextos, tá? Elas provocam mutilações em si mesmo. Agora, como que o Instagram está enxergando isso? Ele está colocando filtros para que essas pessoas não continuem sozinhas nesse processo. Então, eu estou procurando, por exemplo, o tema de depressão. Eu procuro regularmente o tema de depressão no Instagram. Tanto que foi difícil eu conseguir simular nisso para entender como é que funcionava o processo. Porque, para mim, por ser algo que eu trabalho, por estar nas hashtags que eu uso, não apareceu tão rápido. Eu tive que pesquisar fora para ver como é que estava funcionando certinho. E quando eu vi que o algoritmo, inclusive quem é da área, quem trabalha com isso, está fora e pode se candidatar depois a ser um auxiliador do Instagram, eu achei maravilhoso. Então tem que disseminar isso, tem que mandar essa ideia adiante, porque essa ideia pode salvar alguém, pode salvar o teu amigo, pode salvar o teu filho, pode salvar o teu pai, tua mãe que está dentro de casa, tá? Ó, Fabi, tem um acompanhamento. Você já passou isso para os seus médicos? Se você passou isso para os seus médicos e eles estão te acompanhando, esse é o caminho, tá? E aí é que tá, né? Olha só, temos uma conversa acontecendo aqui. Pessoal, eu preciso às vezes ler para ver se está dentro do tema, tá? Então se eu der uma gaguejada aqui é rapidinho, mas eu volto, tá? O que acontece muitas vezes na nossa vida? Muito, gente, não existe algum amigo, a Mariana frisou de novo aqui, vamos falar com o profissional que diagnostica, é o médico. Cara, se te der um diagnóstico de gripe, tá errado. Se você for, a gente não fala, não pode ir na farmácia. A gente aqui na cidade de Rio Preto, quem não tá em Rio Preto, não sabe de uma lenda urbana que nós temos aqui. Nós temos uma farmácia aqui que, cara, ele resolve mais que médico, aquele farmacêutico lá. Não vou usar o nome dele aqui, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Mas ele resolve mais que médico aqui. E ele acerta, tá? Só que, tá errado. Você tem que passar pelo médico. Você tem que passar por um profissional que estudou as variações da sua doença. Porque estudar sintoma, qualquer um estuda. Você entra no Google, você vê qual é o sintoma. Mas as variações da sua doença, quem vai te falar é um profissional. Né? Então, assim, Fabi, você foi lá, você falou todas as variações da sua doença, seu médico deu o remédio correto para você. E remédio não é brincadeira. Tem que começar a tomar e tem que ir aos poucos, entendendo o efeito do remédio. Todo remédio tem efeito colateral. E sim, ele mesmo. E sim, faça terapia. Faça um acompanhamento externo. Faça esporte. Muita gente lá do esporte, né? Coach não cura nada, ele ajuda a encontrar o caminho. Exatamente. Coach, programador neurolinguístico, eles não estão aqui para tirar as suas doenças, tá? Eu tenho visto alguns comentários até irresponsáveis, ao meu ver, de vem aqui e eu conserto isso para você. Não, eu te ajudo a lidar com isso. Te ajuda a se entender para que você use melhor as ferramentas que vai aprender. Mas não, de forma alguma, deixe de ir no médico, no terapeuta. Deixe de fazer um acompanhamento. Tá? Acompanhamento não é que acompanhamento que você vai uma semana, na outra você não vai, você vai 2, 3, vai um ano e acabou. Cara, médico é quem dá alta. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem. Estou me sentindo muito bem e não tenho mais os sintomas.
né? Tá tudo tranquilo, vou parar de tomar o remédio ou vou parar de ir na terapia. Cara, não faz isso. Não faz isso. Você vai estar saindo do poço, você vai ajuda a gente a olhar para dentro de nós. Cara, o esporte, ele resolve muito, muito. O esporte, ele resolve porque ele te inclui numa família, num sistema. O esporte, ele te fortalece o corpo. O esporte, ele faz você transpirar, você produz outros níveis de hormônio no corpo e tudo isso ajuda a regular a química da sua cabeça. Vamos lá, agora eu vou precisar dar uma lida aqui. Coach não é psicólogo, infelizmente tem gente se apropriando disso. Não só se apropriando, como fazendo disso um comércio, tá? Onde está... Exatamente, Amanda. Agora eu entendi, ajuda a gente a olhar dentro de nós onde estão as respostas. Acho que é isso. Vale lembrar que todo remédio, principalmente para as doenças socioemocionais, leva um tempo. Exatamente. Remédio, não adianta tomar 1, 2, 3 meses e parar. Você fala, nossa, mas tem 3 meses que eu tomo remédio e ainda tenho as... Tem organismo que com 10 dias de remédio começa a reagir. Tem organismo que com 5 meses de remédio começa a reagir. E é o médico quem escolhe isso por dosagem, por acompanhamento e por que você apresentou. Precisa conversar. Ó, pessoal, principalmente, aqui eu tô vendo, tem 2 pessoas que já se conhecem, que já são amigas aqui, e que estão lembrando de um ponto muito, muito importante. Quando você vai no médico, você tem que contar o que você tá passando pro médico. Muita gente vai no médico e fala assim, e aí, o que você tem? Ah, eu não durmo bem. Ah, mas você não dorme bem por quê? Ah, não sei, de uns tempos pra cá não tô dormindo bem. Cara, e você sabe que tem mais coisa por trás. Tem profissional que tem uma sensibilidade que ele inclui numa conversa e ele consegue ir tirando coisas de você. Isso, programador neurolinguístico faz. Ele te ajuda a descobrir um caminho para você encontrar suas respostas. Mas nem todo médico tem esse dom. Principalmente a turma que é mais comercial. Eu tenho uma questão muito pessoal em relação a remédios e médicos. Não gosto, mas entendo que é o respeito e o que faz conduzir. Reconheço que eu preciso muito de entender como funciona melhor, tá? Mas isso é meu, tá? Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida usei muito pouco da medicina, né, nesse sentido. Mas sou eu. Até porque quando eu passei pelo meu processo de picos de ansiedade, quando eu passei pelo meu processo de depressão, meu processo de depressão ele explodiu na minha vida em 2011. Explodiu por quê? Porque foi um período da minha vida onde, quando eu entendi que eu estava, que me indicou para o plano de saúde, que marcou, que me atendeu e que me deu um conjunto de remédios onde eu tomava o remédio, eu não dirigia, eu não podia mais dirigir, eu não podia mais cuidar dos meus filhos, eu não podia mais ficar sozinho em casa. O remédio resolveu a questão da ansiedade, me disparou um processo de depressão depois. O processo de depressão, o tratamento do processo de depressão, para mim, judiou muito mais da minha família, do meu sistema, do que eu pudesse prever. Então, o meu processo, quando explodiu em 2011, completamente inutilizada. Tá? Por que eu me senti inutilizado? Porque quem sofre de depressão e toma remédio, muitas e muitas vezes não vê o remédio fazendo efeito. Quem está em volta percebe as mudanças. Mas nós que tomamos remédio, eu posso falar isso com conhecimento de causa. Nós que tomamos o remédio, levamos um bom tempo, né, para entender como que aquele remédio está funcionando. E aí, a homeopatia é ótimo para descobertas e tratamentos somatizadores. Sim, concordo, utilizo. Tá? Isso é de família. Minha mãe, sim, só usava alopatia quando a homeopatia ia ser lenta demais. Né? Então, isso vem de família.
muito, muito forte pra gente a questão da homeopatia. Amanda, eu não gosto de remédio, eu gosto de medicina chinesa. Diferente alternativa para se recuperar de vários problemas. Então, eu curto muito medicina chinesa. Muito, muito. A questão de ventosa terapia, de aromaterapia, cromo. Mas eu entendo que é assim, né? E que mostra, que é visível o resultado. Só que assim, são resultados mais lentos, perto da alopatia. Só que assim, são resultados sem efeito colateral, né? Eu nunca ouvi falar de alguém que fez acupuntura, não ficou bom e ainda teve algum efeito colateral. Então, nesse contexto, os alternativos nos auxiliam sim a caminhar muito bem. E mesmo os alternativos, a gente tem que procurar a base deles, saber quem é o profissional que está aplicando, né? Você vai numa clínica fazer acupuntura, você tem que saber se o cara se formou, né? Ah, mas foi o ensinamento do ensinamento do ensinamento. Conta mais a sua história com isso de depressão e ansiedade. Bom, então vamos lá. Em 2011, em 2010, final de 2010, eu passei por uma mudança muito radical na minha vida, que eu mudei de cidade e de emprego. Em 2011, eu me vi preso num processo de ansiedade de um grau altíssimo. Assim. O que aconteceu para mim? A ansiedade me levou a não entender mais o meu convívio familiar. Eu não tinha paciência com ninguém. Todo mundo me agredia naquele contexto. Tudo. A velocidade como as coisas aconteciam dentro da minha cabeça. Uma coach minha, a Stephanie, minha coach, é coach também em Campinas, é minha coach. Estou conhecendo sua história hoje, coach. Essa é a minha história para um grupo menor de pessoas, agora que eu estou abrindo para um grupo maior. Né? Na época em que eu passei a idade, todo mundo era lento perto de mim. E não era porque eu era muito rápido, era porque o meu pensamento estava atropelado. Eu me agredia de diversas formas dentro da minha ansiedade. Porque como eu não tinha paciência, eu brigava com todo mundo que estava à minha volta. Eu afastava pessoas de mim. Funcionário comigo, meu Deus do céu, funcionário sofria na minha mão porque achava que eles tinham a obrigação de me entregar tudo na minha mão no tempo que eu queria. E aquilo de não fazer, aí eu ficava bravo, eu passava na frente, fazia na frente, atropelando todo mundo. Quando eu entendi que isso estava me matando, me consumindo, eu engordei. Porque eu comia. Ficava nervoso, eu comia. Ficava triste, eu comia. Ficava chateado, eu comia. Hoje eu estou num peso muito bom para a minha altura, mas eu cheguei a ter 22 quilos a mais de sobrepeso. Né? E eu comecei a olhar para mim como o suicida, mas como aquele suicida lento, sabe? Aquele que você vai se matando aos poucos. Então, comida para mim não era para comer para me satisfazer, não. Comer para mim era comer para. Aí eu ia trabalhar, tinha problema na empresa, chegava na hora do almoço, matava de comer. E isso foi mudando não só a minha forma de lidar com as pessoas, como como eu me senti em relação a mim. Procurei um médico, ele me deu uma série de remédios, de ansiolítico, de um monte de coisa. Olha, o meu filho, contando, tinha dias que saíamos só para comer. Exatamente, a gente passava o dia de lugar em lugar para comer. E não era aquele negócio de sentar para quando alguém pedia para você ir embora às 6 horas da tarde. Sabe? Era triste, porque os meus filhos estavam vivendo isso comigo. E essa é a parte que me dói muito da minha ansiedade. Lembrar que eu coloquei os meus filhos para conviver isso comigo, para vivenciar isso comigo. Tomei os remédios, comecei a tomar os remédios, me utilizaram. Mas me utilizaram de um jeito assim. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu falava assim com as pessoas, lento, triste. Só que aquilo me dava uma
paz muito grande. Estar medicado me dava uma paz gigantesco. Sim, era um negócio de outro mundo. Só que depois do fim desses remédios, veio a depressão. Porque a hora que eu comecei a entender que eu afastei pessoas, que eu briguei com pessoas, que eu saí do meu convívio normal, que eu não era suportado por ninguém, eu me senti sozinho. E aí, o que você faz? Você se isola. Eu vi agora há pouco nos comentários aqui, eu gosto de ficar sozinho em casa. Sim, eu amava ficar em casa. Para mim, aquilo satisfazia, porque eu não precisava lidar com outras pessoas que iam ver e eu ter. Porque você quer a pior coisa para alguém que sente uma, uma depressão? É você ter que rir para alguém quando sai de casa. É você ter que se mostrar para o mundo. É você ter que parar na fila do banco e dar bom dia sorrindo. Vale lembrar que às vezes no meio de uma crise magoamos pessoas sem perceber. Muito, né, Pri? Muito. Priscila, eu conheço também, eu tô lembrando dos amigos que estão chegando, acompanhando na live. Semana passada foi o Rodrigo, essa semana a Priscila. A Priscila foi de uma época da minha vida onde eu substituí, a gente era bem novo, 15, 16 anos, 17 no máximo. Quando a gente fazia um trabalho social muito intenso. E aquilo alimentava muito a alma da gente, né? E isso me afastou durante muito tempo da depressão, da ansiedade. Né? Quando eu parei de fazer isso, por que eu parei de fazer isso? Porque as pessoas que estavam convivendo comigo, que faziam todo esse trabalho comigo, que era legal, eu afastei. E eu magoei muita gente que eu tive que voltar depois. Isso não justifica o fato de eu estar numa crise, estar tomando remédio ou não, mas eu fiz. E eu preciso consertar isso de algum jeito. Só que olha que interessante. Depois dos remédios para depressão, do desmame, eu procurei algumas linhas de terapia e não me identifiquei. Mas, apesar de tudo, recebi uma certa alta e continuei tocando a minha vida. Alguns anos atrás, sabe o que aconteceu? Num momento de lucidez, sabe aquele momento que parece que cai um balde em cima de você, um balde de lucidez gelada em cima de você, e você olha para trás e fala assim: cara, o que eu tô fazendo? Eu tô exatamente da mesma forma escondendo de mim mesmo. Eu não estou bom. E nesse momento, quando você tem essa percepção de que você está vivendo algo que você achou que tinha acabado na sua vida, você se põe mais para baixo ainda. E aí, quando você se põe mais para baixo ainda, você começa a achar que o mundo está contra você. E deixou um rabinho dessa depressão para trás, é essa. Chegou um momento em que eu achava que o mundo estava contra mim. Nada me satisfazia. E depressão, gente, não é não estar feliz. Isso não tem nada a ver, tá? O contrário de felicidade é tristeza. Não é depressão. A depressão é um estado emocional onde aquela tristeza perdura por um tempo que você não entende o porquê. E aí, pequenos momentos de felicidade não fazem você sair dele. Ah, mas a pessoa convive, ela vai no show, ela vai no cinema, ela vai no teatro, ela almoça com os amigos, ela faz causa social, ela faz um monte de coisa. E ela é deprimida? Sim. Saber qual que é o estado emocional que ela vive por mais tempo. Quem acorda de manhã aqui, eu hoje tenho técnica de acordar de manhã e pular da cama e falar assim, uhul, vambora, vida, tô aqui. Mas quem aqui acorda de manhã e se ficar 5, 10 minutos a mais na cama, já quer que o mundo acaba? Já não quer sair para trabalhar? Ou você tem que levantar e embalar o dia e não pensar nas coisas que estão acontecendo? Você já sai da cama, já vai pro banheiro, já toma um banho, já troca de roupa, já pega o café, sai. Porque se você parar 10 minutos, aquilo te consome. Quem aqui é assim? Quem aqui se sente assim em algum momento da vida? Eu tenho técnica.
que eu não tenho meus momentos de baixa, que eu não tenho minhas crises, que eu não tenho minhas decepções. Eu tenho minhas ferramentas para sair disso o mais rápido possível. Eu tenho amigos que estudaram comigo, eu tenho família, eu tenho livro, eu tenho um monte de coisa. Mas, gente, acontece. E acontece com todo mundo, e a culpa não é tua nem minha, tá? Vamos separar uma coisa muito importante quando você quer lidar com a sua própria saúde emocional. Não existe culpa. Não existe eu fiz algo errado e por isso estou aqui pagando o preço disso. Eu já escutei isso várias vezes. O que eu fiz de tão mal que está acontecendo comigo? Por que eu tenho que viver isso na minha vida? Cara, você não tem que viver isso na sua vida. Mas você pode aprender um jeito de não viver. Eu, quando acordo de manhã e dá aquela bagunçada que eu falo assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não... Eu tenho as minhas âncoras, eu tenho as minhas sequências. Tem dia que eu consigo simplesmente ir para... E tá tudo bem. Tem dia que não acontece. Tem dia que eu acordo, eu olho para a parede, assim, porra, vou ter que... Aí eu falando palavrão de novo na live. Vou ter que enfrentar o dia. E vai ter que enfrentar o dia. Aí você sai da cama meio... Beleza. Se eu ficar na cama, estragou. Então assim, já não tô bem, vamos sair da cama. E sair de uma vez. Vamos ler aqui. Um minuto na cama, eu vou ficar por dias. Me obrigo a sair e ver as pessoas. Só queria dormir. É bem essa questão mesmo. Eu vi um depoimento ontem ou antes de ontem de uma pessoa que dizia assim: todos os dias ele ia tomar café ou comprar pão na padaria mais movimentada do bairro. Porque todos os dias de manhã ele tinha alguma crise desse jeito. Então o que ele fazia? Ele acordava e já ia, botava qualquer roupa e já saía para comprar o pão. Né? Para quê? Para que ele já se obrigar a se movimentar, se obrigar a ver gente, se obrigar a entrar num outro estado emocional. Para acordar cedo. Ah, pode fazer isso de tarde. Ver as pessoas na hora do almoço é mais legal. Praticar exercícios pela manhã muda o nosso astral. Sim, muda. Agora, praticar exercícios pela manhã é muito mais legal quando você tem alguém que te cutuca. Então, não tem um amigo, não tem alguém em casa para fazer exercício comigo. Cara, o WhatsApp existe, né? Amanda é uma pessoa que pratica esportes. E tem dificuldade de acordar cedo para praticar esporte, marca junto com o caboclo. Troca o WhatsApp. Manda mensagem um pro outro de manhã, não deixa o cara ficar na cama, não. Vai um ajudando o outro a caminhar, um dando a mão pro outro, aquilo que eu falei no começo da live. Nós estamos aqui para... O que você fez quando percebeu que estava entrando em depressão de novo? De verdade, eu não fiz nada. E esse foi o erro. Mais um tempo ainda achando que como eu já saí uma vez e como eu vivi, porque é um outro erro muito recorrente, cara, eu já vivo isso há 10 anos. Pô, eu sei viver com isso. Eu não preciso me preocupar. Eu vou continuar aqui, eu vou dar um jeito. E foi o que eu fiz. Quando eu percebi que eu estava entrando em depressão de novo, eu não fiz nada. Foi meu grande erro. Tá? Essa questão do... Já tô acostumado com a tristeza, já tô... Quando você se obriga a ir para o trabalho, mas chora no caminho. E então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue identificar a causa do seu choro? Todos nós temos algumas causas. Né? O chorar é um ato de transbordar emoção. Né? O chorar é um ato de externalizar algo que está realmente dentro da gente magoado. Eu chorei muito. Não adiantou. Por quê? Porque eu levei um bom tempo até achar. Agora, o que me fez voltar
e me fez voltar e retomar um caminho para ir adiante foram processos com psicólogos, né? Nós temos aqui um grupo que já conhece algumas ferramentas de Life Leader Training e, né, de outros cursos voltados à programação neurolinguística, mas no Life Leader Training eu tive acesso a um grupo de psicólogos. E esse grupo de psicólogos, com dinâmicas e técnicas lá, me despertou para alguns processos, e desse despertar de alguns processos, outros profissionais, a Nídia, é uma psicóloga de Campinas, infelizmente ela não está aqui, mas na próxima eu vou intimá-la a participar. A Nídia, ela deu um grande apoio nesse sentido, para eu me ouvir e me entender e caminhar novamente. Então, assim, precisa de psicólogo, pelo menos. Certo? Acho. Não chorar, vestir a máscara. O não chorar não ajuda. Gente, quando você se obriga a ir ao trabalho, mas chora no caminho, também no trabalho, tem que dar uma olhada em todas as condições, porque cada caso é um caso. Você tá chorando para ir pro trabalho, você tá chorando para voltar do trabalho, você tá chorando sozinho em casa, já aí mata, tá? Minha opinião, já passou da hora de você sentar na frente de um médico, de um profissional da área, psicólogo, psicólogo, tá? Não vai direto no psiquiatra, não, porque o primeiro caminho que o psiquiatra vai fazer é te dar um remédio. E às vezes você não entende nem de onde está vindo a causa. Então vai no psicólogo primeiro. Um psicólogo. Tem diversos profissionais que estão. O Life salvou a minha carreira e a vida da minha mãe. Pegou? Life Leader Training é um processo que, cara, explode com a pessoa. Ela te arranca do buraco. Só que assim, te arrancou do buraco, você tá fora do buraco. É a única diferença. O que você vai fazer estando fora do buraco? Para onde você vai? É você que tem que tomar uma decisão. Porque é muito simples. Eu vou lá, eu faço um processo de Life Leader Training, fico bem pra caramba, saio de lá achando que eu sou o máximo. Eu ia falar outro palavrão, segurei, mordi a língua, né? Você sai de lá achando que você é o. Você tá acostumado a viver assim? Você sabe viver assim? Pô, aproveita que você tá no negócio bom e vai. Muito mais fácil ter resultado. Tá? Nós chamamos de família Life, né? Quem faz o Life entra para uma família, é um sistema completo. São pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você, que têm os mesmos traumas, que têm as mesmas lembranças. E por que que são pessoas com os mesmos traumas, as mesmas lembranças no processo? Porque todo mundo passa pela mesma coisa na vida. Ou acontece antes, ou acontece depois, mas a vida é igual para todo mundo. O que a gente vai fazer da vida, sabe? O fato aconteceu, mas o que você vai fazer do fato é o que vai determinar se você vai bem para a vida ou não, sabe? É, quando eu saí do meu life, eu saí com a sensação de que eu não podia parar mais. Eu saí do meu Life Leader Training. Olha, quem conviveu comigo sabe dizer. Mas eu saí virado no girar. Eu precisava me sentir outra pessoa. E durante 3 dias de life eu me senti. O que eu fiz com isso depois? Fui estudar. Fui estudar a parte de programação neurolinguística, fui estudar hipnose, fui estudar a parte de coach, fui estudar como é que a cabeça da pessoa funciona. Porque sem estudo, sem conhecer, eu não posso falar nada a respeito para vocês. Quando eu vou fazer uma live, eu sento, eu pesquiso o material, eu olho o que eu vou falar, eu converso a respeito disso com outras pessoas, porque é muito sério transmitir conteúdo. Eu tenho a Stephanie, que escreveu agora há pouquinho aqui com vocês. Cara, tem hora que você para, que você fala assim, peraí, deixa eu pensar aqui, porque isso, deixa eu entender melhor, deixa eu pensar. Eu preciso pesquisar a respeito. Preciso falar, isso aí eu não vou saber te falar. Se você não faz isso, se você não é honesto com quem está do outro lado, você não está sendo honesto com você.
Então, quando eu saí do life, do meu processo de life, foi que eu pude olhar para trás e falar assim, cara, isso acabou na minha vida de verdade. Só que agora, como é que eu vou combater isso? Com o meu comportamento. E eu mudei o meu comportamento. Com família, com amigos, com trabalho, com tudo. Mudei radicalmente. Radicalmente. Se eu tivesse uma escala, sabe, onde você está no -10, o life não te leva para 10. Ele te leva para -1, 0. Ele te leva para a borda do poço. E é de lá que você consegue olhar a profundidade que você estava. É de lá que você consegue olhar para ver se você enxerga outros caminhos. Tem uma sequência de treinamentos de saúde emocional, de impacto de vivência emocional, que contribuem muito para que você conheça os seus limites emocionais, para que você conheça seus pensamentos, principalmente para regrar pensamento. Quem é ansioso e deprimido tem uma dificuldade muito grande de regrar o pensamento. O pensamento domina a mente. Você está assistindo um filme e de repente vem um... Parece que entra na tua frente assim, ó, acabou. Você não enxerga mais nada, é só aquilo que está na tua frente. E aí você faz o quê? Você tem que entender como que a sua cabeça funciona para que você possa deixar esse pensamento ir embora e você voltar para sua rotina do dia a dia. Beleza? Pessoal, a live tá com quase 1 hora. Eu agradeço muito quem ficou aqui até o final, quem pôde acompanhar. Eu tenho 2 coisas muito importantes a dizer para vocês ainda. A primeira é que nós fizemos um desafio da live da terça passada, de uma hashtag que é o Observo e Não Absorvo. Tá? Tá correndo ainda o desafio, tá? Nós fizemos a primeira semana com a questão de dissociar, foi um áudio para a lista VIP e tá rolando ainda. Quem ainda não fez a sua fotinho, hashtag Observe Não Absorvo, com as condições do dia que conseguiu superar, faz, posta, me marca ou só põe a hashtag que depois eu consigo achar com essa hashtag. Tá? Tá valendo ainda. A segunda coisa muito importante que eu quero deixar para vocês. Se você, no fim da possa estar passando por um processo de ansiedade ou de depressão, se atente a alguns sinais de comportamento. Se você prestar atenção direitinho, você vai ver que essa pessoa se isola, esconde os sentimentos, ou ela é muito forte ou ela é muito fraca. Manja. Ou ela nada atinge ela ou tudo atinge ela. Se essa pessoa passa por esses sintomas, se a pessoa tem lapso de memória, se ela pensa muito rápido, se ela... Mas obrigado. Se essa pessoa passa por tudo isso na sua vida, se você vê essa pessoa passando por tudo isso, não vai atacar a ferida dela, tá? Não vai lá pôr o dedinho na ferida e fazer ela se sentir pior. Faz o contrário. Vai se aproximando, vai fazendo ela se sentir bem, vai fazendo ela se sentir incluída na sua vida, se sentir parte de algo maior. E assim que possível, vá despertando essa pessoa para um profissional, para procurar uma ajuda externa, para que ela não entre numa crise irreversível para a vida dela. Tá bom? Muito obrigado. Estou muito feliz de ter feito mais essa live com vocês. Até breve, terça que vem. Tamo junto de novo às 9 da noite.